Boa tarde, pessoal. Boa tarde, meus amigos do site O Financista. Muito boa tarde. Hoje é dia 13 de maio de 2016, uma sexta-feira 13. São exatamente 17 horas e 32 minutos. Nossa Bovespa já fechou e eu vou compartilhar com vocês uma análise do nosso mercado e também uma rápida visão aí do mercado global e das principais ações do nosso índice Ibovespa. Pois bem, quem me acompanhou na sexta-feira, na minha transmissão aí pelo Financista, eu comentei na sexta-feira passada que a gente teria a definição essa semana. E eu disse isso não apenas por conta do evento aí histórico que nós tivemos ontem do impeachment, mas principalmente por conta do que eu estava vendo nos gráficos, né? Então, sexta-feira passada, nós tivemos esse padrão aqui de fechamento exatamente no fundo anterior do nosso gráfico do Ibovespa. Esse aqui é o gráfico do índice Ibovespa. Bom, o que vinha me chamando a atenção desde quarta-feira da semana passada foi que nós tivemos um bonito sinal de possível reversão depois desses vários dias de queda, num suporte extremamente importante, que é um suporte que vem lá de 2012, ok? Suporte quádruplo do ano de 2012, que serviu de suporte, resistência, suporte, resistência e também resistência já este ano, ou seja, uma linha que foi testada dos dois lados várias vezes, sempre uma linha muito forte, porque é uma referência muito importante, né? Aquele fundo de 2012, vamos dar uma olhadinha, voltar lá de novo. Nós tivemos, a partir desse fundo quádruplo, uma alta de 20%, sendo que este fundo foi após uma queda de 23%. Então, é uma referência sempre muito importante para os mercados e principalmente para qualquer grafista, qualquer trader técnico que adota a análise técnica, a teoria de Down. Pois bem, apesar dessa correção ter ficado exatamente nesse suporte importante e numa média de 20 períodos, que é uma média clássica, uma média que é usada aí há décadas, talvez há mais de um século por traders do mundo inteiro, né, e tivemos esse padrão de reversão baseado na análise técnica japonesa de candlesticks, ou seja, tudo indicava um cenário altista. Porém, na quarta-feira, né, o que me chamou a atenção já e que eu compartilhei com vocês na sexta passada, foi que nós tínhamos, deixa eu aumentar um pouco o zoom, nós tínhamos feito no Ibovespa, apesar de todos os padrões de altas, topos e fundos ascendentes, inclusive aqui, ó, esse topo mais alto que esse fundo mais alto que esse, isso é um padrão de tendência de alta, né? E depois tivemos uma correção, não perdemos este fundo, paramos num suporte, né? Bem junto a esta LTA azul, então tudo indicava uma tendência de alta, a continuação da tendência de alta, até por conta da questão do impeachment, etc. Bom, só que nos gráficos, né, nós tivemos uma divergência de baixa muito grande no OBV. O OBV é um indicador muito importante para mim, não são muitos analistas que utilizam esse indicador no Brasil, mas é um indicador aí que existe há muito mais de 50 anos. E é um indicador muito confiável e é um indicador que é aderente à teoria de Dow, da análise técnica, que diz o seguinte, que o preço precisa ser confirmado pelo volume. E o OBV é um indicador volumétrico que contabiliza o saldo do volume baseado nos movimentos de alta e de baixa. Então, nós tivemos aqui dois topos ascendentes e dois topos descendentes, né, neste dia, nesta quarta-feira, desculpa, nesse topo aqui anterior a essa quarta-feira, nós já vimos fazendo topos descendentes, né, topos ascendentes, topos descendentes. Bom, e na quarta-feira, qual é o cenário que eu encontrei? Além dessa divergência que já vinha aparecendo no OBV, antes dessa quarta-feira, né, 2 dias antes, na segunda-feira, na terça, né, para ficar mais óbvio, nós tivemos o quê? A perda, né, deste fundo aqui no OBV. Este fundo corresponde a este fundo no preço. E o OBV, ó,
2 dias antes, segunda-feira, está aqui, ó, segunda-feira confirmou claramente que o OBV estava abaixo deste patamar de fundo de preço. Isso se chama, na análise técnica, Advanced Breakdown, que sinaliza o quê? Que está havendo desencarteiramento do mercado. Então, são dois sinais baixistas no volume, né, a divergência de baixa e o Advanced Breakdown, sinalizando o quê? Que apesar do preço estar subindo, já sobe sem volume, sem força. Na verdade, mais do que simplesmente dizer se o volume está com força ou sem força, já estava sinalizando o que? Desencarteiramento. Né? E a questão que pairava acho que na cabeça aí de todo mundo, somente de quem vive em função do mercado financeiro, seja analistas, economistas, a imprensa focada em mercado financeiro, o que já vinha se discutindo há semanas é: o impeachment está precificado ou não está precificado? Eu, na sexta-feira passada, então, aí no Financista, eu arrisquei dizer que já estaria precificado. Por quê? Porque eu já via um desencarteiramento acontecendo no Ibovespa. Né? Se não estivesse precificado, talvez a gente encontrasse um OBV neutro, mas não um desencarteiramento. Né? E detalhe, esse desencarteiramento também aconteceu numa LTB extremamente importante, uma LTB que vem de 2014. Né? São 3 toques nela agora. Ela não tinha nem muita relevância para mim até essa semana, porque tinha só 2 toques. Então ainda podíamos ter um movimento indo até os 58 mil pontos, que aí sim é uma LTB bem mais relevante, que vem lá de 2010, já com 3 toques, né? Um canal de baixa muito claro para qualquer um que olhe, mesmo quem não é grafista. Então, mas com esse desencarteiramento do Ibov, né, mostrado pelo OBV, eu já comecei a ficar desconfiado que a gente ia ter uma realização de lucros nos dias seguintes, né? E isso realmente veio a acontecer. Apesar desta alta espetacular na véspera do impeachment, onde a bolsa subiu mais de 4%, o ABV ele não mostrou força. Ele não subiu para patamares acima deste fundo, né? Acima deste fundo, que era o esperado. Ele continuou em patamares muito baixos, aqui mesmo com essa alta espetacular de 4%. Ok? Bom, e com isso, com essa alta de quarta-feira, quando nós perdemos o fundo anterior na segunda-feira, tivemos essa alta, na terça-feira, desculpa, nós tivemos essa alta e com isso a gente deixou um fundo marcado aqui embaixo. E aí a análise técnica diz o seguinte: uma tendência de baixa é quando nós temos topos e fundos descendentes. Com este padrão aqui de segunda, nós já tínhamos 2 fundos descendentes. Faltava o que para começarmos a acreditar realmente na possibilidade de uma tendência de baixa? Ter um topo descendente. E esse topo aconteceu aí sim na quarta-feira. Quarta-feira deixamos essa máxima juntamente na LTB, ok? Essa que vem de 2014. Na quinta, dia do impeachment, um dia muito volátil, mas não rompemos essa máxima, o que já caracterizaria isso aqui como um fundo, mas deixava um padrão ainda de dúvida, precisava realmente de um dia baixista forte para confirmar. Isso aconteceu hoje, né? Quase 3% de baixa, 2,70 no Ibov. Apesar de ter parado num suporte justamente deste fundo, agora eu tenho 2 fundos descendentes e 2 topos descendentes. Eu já posso realmente acreditar em tendência de baixa aqui para o nosso mercado. Mas essa tendência de baixa ficaria muito mais clara